Exatamente, ela vai estar aqui pertinho. Você acha que as pessoas em geral que vieram estão ficando todos os dias ou vem escolhe os dias? Ontem, só pela manhã, que estava vazio por causa da chuva. Então choveu muito. Os palestrantes chegaram a E tem aqui, tem os estandes, basicamente, tem outros espaços. Os estandes, tem o almoço também, que é o almoço dos farmacêuticos. Tem outros espaços. Olá, olá. Só para fazer um teste aqui, vocês conseguem me ouvir? Aqui na mesa também? Tudo certo? Ótimo. Bom dia a todos. Eu sou Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia, plataforma de análise de dados do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, e vou moderar este importante debate com o tema Aumento da incidência e mortalidade do câncer. Como diminuir estes números? Este painel é uma correalização entre o Observatório de Oncologia e o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Vale ressaltar que essa é uma parceria que já dura 5 anos e que já desenvolveu diversas iniciativas de pesquisa para entender o cenário da oncologia no país. Registro aqui os nossos agradecimentos a toda a equipe do Centro de Estudos Estratégicos, representado aqui hoje pelo Dr. Luiz Antônio Santini. Obrigada, doutor. Bom, e para começar, vamos a uma breve contextualização do cenário. O câncer, atualmente, é uma das principais barreiras do aumento da expectativa de vida da população no mundo todo. Mesmo com o avanço das políticas públicas e do desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, o mundo enfrenta o aumento da incidência e mortalidade por câncer. Para mudar esse cenário, é preciso entender onde os esforços não estão sendo tão eficientes e planejar novas estratégias ou otimizar as já existentes. Nesse contexto, os dados são grandes aliados, pois auxiliam na identificação dos pontos fracos e fornecem base para o planejamento das melhorias. Inspirados, então, pelo artigo publicado este ano no JAMA Oncology sobre o aumento da incidência e mortalidade por câncer no mundo, resolvemos reproduzir esta análise para entender como está esse cenário aqui no Brasil. Dentro desse contexto, vou apresentar os nossos super convidados que trarão dados importantes e debaterão sobre o tema. São eles: João Abreu, mestre em Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Harvard, cofundador e diretor executivo da Impulso Gov, organização sem fins lucrativos que trabalha para impulsionar o uso inteligente de dados e tecnologia no SUS. Obrigada, João. Ana Beatriz Machado de Almeida, sanitarista e doutoranda em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP, atualmente é pesquisadora na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALE, e conteudista do Observatório de Oncologia. Bem-vinda, Ana. Dr. Luiz Santini, médico, ex-diretor do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e atualmente é pesquisador associado no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Bem-vindo, Dr. Luiz. Dr. Alfredo Scaff, médico epidemiologista, mestre em saúde coletiva e consultor médico da Fundação do Câncer. Foi subsecretário de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Dr. Scaff. Sobre a dinâmica do painel, teremos 2 apresentações de 20 minutos cada. O João Abreu fará uma apresentação sobre dados da atenção básica de saúde, que é onde toda essa jornada do câncer começa. E, em seguida, a Ana Beatriz apresentará o estudo do Observatório de Oncologia, em parceria com o CE, fazendo uma contextualização dos dados globais com os dados brasileiros sobre o aumento da incidência e mortalidade por câncer. Após as 2 apresentações, então, a gente vai ter as considerações dos nossos 2 especialistas aqui e também vamos responder perguntas. Vocês podem perguntar, depois vai aparecer um QR Code. Quem está nos assistindo online também vai poder perguntar e aí eu vou poder fazer aqui todas essas intervenções. Tá? Então, vamos lá. João, por favor, é com você.
dia. Tudo bem? Todos conseguem me ouvir? Inovador esse sistema aqui. Beleza. Bom, gente, prazer. Queria agradecer a todos os companheiros de mesa aí, também a Nina pela introdução. Como ela adiantou, meu nome é João Abreu. Eu sou fundador e diretor executivo da Impulso Gov. Vou falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aqui no comecinho e especialmente focar no que a atenção primária tem a ver com a incidência de cânceres no Brasil. Então, nosso papel como organização é impulsionar o uso de dados na atenção primária especialmente, mas não só, e hoje a gente vai focar muito na dimensão do câncer, né? Importante ressaltar que no trabalho da Impulso, a gente tem essa missão de que todas as pessoas do Brasil tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. E eu queria enfatizar bastante esse todas, porque a gente não tem uma atuação que é focada nos grandes centros urbanos ou focada em lugares onde a saúde já está mais desenvolvida, a gente tem mais recursos, seja privados ou públicos. O nosso foco é tentar ao máximo que a nossa abrangência seja nacional, para que todo mundo, inclusive municípios de menor porte, municípios com menos recursos, possam oferecer serviços de qualidade na rede pública para os seus cidadãos. Sempre alavancando dados e tecnologia para isso. Já vou contar um pouquinho como a gente faz esse trabalho. Então, a organização tem 32 pessoas hoje. Eu sou um dos cofundadores, a outra pessoa é a Isabel. Nós dois nos conhecemos no mestrado em Políticas Públicas e Economia lá na Universidade de Harvard, como a Nina brevemente comentou na apresentação. E desde então, são 3 anos, então é uma organização ainda bastante recente. E até pouco tempo atrás, a gente apresentava a nossa atuação falando em 3 áreas de atuação. Hoje é a primeira vez, fico muito feliz de dizer isso, é a primeira vez que a gente conta a história tirando uma dessas áreas, que é a resposta à pandemia, porque a gente considera que, enfim, depois de tanto sofrimento e tanta dificuldade, já dá para a gente falar que isso não é mais o tema mais importante que a gente está enfrentando na saúde pública brasileira. E o que são, então, as outras 2 áreas que são o nosso foco daqui para frente? A melhoria dos serviços de saúde mental na rede pública, que é o que está no canto direito aqui, e eu vou falar menos sobre isso hoje para focar na nosso pilar de elevação da qualidade da atenção primária, que é onde a gente está mais próximo do assunto da oncologia e do câncer. Vale ressaltar que todos os serviços e produtos da Impulso Gov são direcionados para prefeituras brasileiras em todas as regiões do país e eles são todos 100% gratuitos. Então o modelo em que a gente opera é por meio de doações, de filantropias e de empresas que fazem com que as prefeituras em si não precisem arcar com nenhum tipo de desembolso para receber o nosso trabalho. Isso é muito importante pelo ponto que eu comentei antes de chegar a todo mundo. Então a gente não requer que a prefeitura tenha recursos para poder se beneficiar do que a gente está fazendo a fim de democratizar ao máximo esse trabalho. Falando de atenção primária, a gente tem números muito importantes no Brasil e que na verdade não encontram precedente em nenhum outro sistema universal e gratuito de saúde no mundo. E, inclusive, recentemente, por conta de programas federais, que eu vou aprofundar um pouquinho aqui, a gente conseguiu aumentar muito a qualidade e quantidade das pessoas cadastradas na atenção primária. E hoje a gente já está falando aí de 160 milhões de pessoas que estão com o seu registro devidamente feito na atenção primária no país, no SUS. Vale notar que 90% mais ou menos dessas pessoas têm o CPF ali também. Então, há realmente uma qualidade muito boa. Mais próximo. Melhor assim. Em termos de uso, de procura desse serviço, a gente está falando aí de dados em 2019 de 17 milhões de pessoas que acessaram a atenção primária pelo menos a cada 6 meses e o perfil das pessoas que usam e que recorrem à atenção primária no SUS, ele é muito claro. A gente está falando aí de majoritariamente mulheres, majoritariamente pessoas negras, então pretas e pardas, e 95%, então praticamente todo mundo, são pessoas que não têm plano de saúde. Então a saúde pública é basicamente o único recurso que elas possuem para qualquer tipo de serviço de saúde que elas venham a precisar. Então a gente está falando basicamente de um sistema muito grande, muito abrangente e, portanto, é certamente o veículo mais importante para a gente pensar em impacto na saúde pública em geral e também na dimensão de câncer no país. A gente teve uma novidade muito importante, pouco comentada, mas muito relevante na atenção primária nos últimos anos, que foi o lançamento de um programa federal chamado Previne Brasil, que estabeleceu indicadores que os municípios do país inteiro precisam acompanhar e bater certas metas nesses indicadores. O que acontece se você não bater essas metas? Você perde parte dos recursos que o governo federal reservou para esses municípios.
Por que eu estou falando isso? Porque hoje no nosso trabalho, com mais de 50 prefeituras ao redor do país, a gente percebe com muita clareza que os municípios estão especialmente preocupados com esses indicadores por conta desse incentivo gerado pelo Ministério da Saúde. Então, quando a gente começa engajamentos relacionados à atenção primária, imediatamente surge o desafio. Pô, tem o Previne Brasil, tem esses 7 indicadores que são os que estão aqui no slide e eu preciso muito de ajuda para conseguir melhorar nesses indicadores. São 7, mas hoje a gente vai falar muito mais de um deles, que é a realização dos exames citopatológicos relacionados ao câncer de colo de útero, porque ele é relacionado diretamente à oncologia e a câncer, os outros 6, até o momento, não são. Há previsão de outros indicadores serem adicionados, inclusive indicadores relacionados a outros tipos de câncer, mas no momento é assim que está funcionando. E como eu falei, é muito recente, o programa foi lançado, foi publicizado em 2019, logo antes da pandemia, foi pausada a sua implementação e efetivação, e apenas nesse ano ele começou a valer de fato. Então agora, os municípios de fato estão sofrendo os incentivos, digamos assim, que esse programa colocou. Entrando em um pouco mais de detalhe e usando este exemplo que vai ser o foco de hoje. A oferta do exame citopatológico na atenção primária, a regra, então, estabelecida pelo Ministério da Saúde é realizar uma coleta do exame citopatológico no intervalo de 3 anos. Para quem? Para as mulheres de 25 a 64 anos. Hoje a meta é 40%. Então, se você, município, conseguir fazer isso com 40% dessas mulheres, dessa população, você recebe os recursos do Ministério da Saúde integralmente. Se você não conseguir atingir esse número, você recebe proporcional. Então, um incentivo muito forte mesmo para os municípios olharem com muita atenção para esse indicador. Detalhando um pouquinho mais como a gente está nesse cenário, e já adianto que os números aqui não são animadores. A gente tem 94% dos municípios brasileiros não conseguindo atingir essa meta de 40% das mulheres. Então, isso quer dizer que, basicamente, dos 5.570 municípios, um pouco mais de 300 só está conseguindo atingir essa meta hoje. E isso é muito preocupante, porque a ordem de grandeza aqui da população envolvida, ela é enorme. A gente está falando de 3,6 milhões de mulheres nessa faixa etária que nunca fizeram esse exame preventivo. Então temos um caminho muito grande para avançar e agora temos também os dados com muita clareza sobre isso. Esses dados são inclusive atualizados a cada 4 meses, o que permite a gente fazer um acompanhamento bastante rápido da evolução ou, no caso, da não evolução nesse indicador. E aí, se a gente olhar para um olhar regional, a gente percebe que está todo mundo muito ruim, algumas regiões piores do que outras. Então a gente tem o melhor resultado é o do Nordeste, mas mesmo assim a gente está falando de 8% apenas das mulheres nessa faixa etária com o exame realizado. E aí no Centro-Oeste são apenas 2%. Isso significa que a gente está relativamente homogêneo em termos regionais, porque todo mundo tem muito a caminhar para conseguir chegar sequer perto da meta, que aliás não é uma meta tão ambiciosa assim, se você pensar qual deveria ser o percentual ideal, provavelmente não é 40%, é bem mais do que isso, porque esse é um exame extremamente importante para a identificação desse câncer. Então hoje nós estamos com um desempenho bastante problemático em todo o país. Por quê? Tem vários motivos, a gente colocou aqui os 5 principais motivos, e vale dizer que tudo que eu vou falar aqui no restante do meu tempo tem a ver com o trabalho da Impulso Gov em um pouco mais de 50 prefeituras em todas as regiões do país, com diferentes portes, e a nossa observação a partir desses casos. Então, é uma evidência muito próxima da ponta, mesmo da realidade do SUS, ali nos profissionais de saúde, nas unidades básicas, que a gente está tirando esses insights e observações. O primeiro ponto, e certamente um dos mais importantes, é a dificuldade de captar todas as mulheres. Então, quando a gente fala de todas as mulheres de 25 a 64 anos, o número de pessoas envolvidas é muito grande. É simplesmente um contingente populacional muito grande, o que torna desafiador para as equipes de saúde conseguirem chegar nessas pessoas. Inclusive, falava com o Santini mais cedo sobre como isso é inerentemente difícil para qualquer sistema de saúde chegar em tantas pessoas e outras estratégias que a gente poderia usar. Existe ainda um problema de registro no dado, de que a gente está falando aqui, da pessoa que de fato a mulher realizou o exame, mas houve um problema de registro da prefeitura que fez isso não contabilizar para a meta. Isso é um problema que a gente ainda enfrenta, ele vem se reduzindo gradualmente, inclusive por conta desse programa federal, o Previne Brasil, gerou um incentivo muito forte, né? Então, se você realizou o exame com uma mulher, mas não registrou isso, você perde recurso atualmente. Então, o incentivo para estar bem organizado nesse registro do dado aumentou, mas ainda segue um desafio. Temos uma questão de fluxo de atendimento, e aí estou falando do cidadão mesmo, que é muito dispendioso. Em alguns casos a gente vê pessoas perdendo até 3 dias de trabalho para conseguir fazer esse exame. Por quê?
vai uma vez para agendar, vai outra vez para realizar o exame e vai uma terceira vez para pegar o resultado. A gente tem muita pouca digitalização, pouco uso de canais digitais e muitas vezes é impossível agendar no mesmo dia, por exemplo, ou realizar sem agendamento. E isso, lembrando de que população a gente está falando, especialmente mulheres, especialmente negros, especialmente pessoas que têm planos de saúde, perder 3 dias de trabalho é longe de trivial. Então isso é uma barreira muito importante. Ainda existem barreiras de insumos, então não tem lâmina, não tem o consultório, o local adequado ou talvez o profissional de saúde. E existe uma questão cultural que a gente também vê muito, que é a crença, né, a visão de que você só pode realizar o exame com ginecologista, com atenção especializada, o que não é verdade, mas é uma preferência muito forte de algumas pessoas, o que faz com que a atenção primária fique, de certa forma, de mãos atadas, porque a disponibilidade de profissionais desse tipo é muito menor. Na Impulso Gov, no nosso trabalho, a gente busca apoiar as prefeituras para conseguir atingir este e outros indicadores, essas metas, e os 3 primeiros itens aqui são os que a gente mais consegue contribuir com o nosso trabalho. Eu vou contar um pouquinho mais como. Então, não muito tempo atrás, há cerca de 6 meses, a gente lançou uma plataforma aberta chamada Impulso Previne, que inclusive até colocou o QR Code aqui para ficar bem claro para vocês que ela é um site. Qualquer pessoa pode acessar ela, não tem nenhum tipo de barreira de acesso ou login. Dito isso, ela funciona muito melhor no computador do que no celular, então isso aqui é mais um spoiler para se vocês quiserem checar em casa depois, porque o usuário que a gente tem na cabeça é o gestor público de prefeituras de todo o Brasil, que trabalha na Secretaria de Saúde e quer entender melhor o que está acontecendo na sua cidade e melhorar seus indicadores. E ele tipicamente faz isso no computador, né? E aí são 4 coisas que a gente faz hoje para tentar ajudar os municípios nesse desafio de melhorar os indicadores, inclusive a realização do citopatológico. Mostrar os resultados com muita clareza, o histórico do indicador, recomendações para como melhorar nele e informações também sobre os cadastros. Para isso ficar mais concreto e com exemplos, eu trouxe aqui para vocês algumas capturas de tela da plataforma no município de São Paulo. Por que São Paulo? Simplesmente porque a gente está em São Paulo agora. Todos os municípios do Brasil estão disponíveis na plataforma e tudo que eu vou mostrar aqui existe para o país inteiro. Então a primeira coisa que a gente consegue mostrar é como você está, como você, prefeitura, está em cada um dos 7 indicadores. Essa é uma informação que existe no Ministério da Saúde, mas ela é muito difícil de ser obtida. Os sistemas atuais oficiais demandam muito do gestor em termos de conhecimento de dados e sistema para descobrir. Então a gente facilita essa visualização para que o município não tenha obstáculos aqui. Aqui é São Paulo, vocês estão vendo 7 indicadores, e quando existe uma diferença entre o azul e o cinza é o que falta para chegar na meta daquele indicador. O citopatológico, não sei se está pequeno demais para ver, mas ele está ali em 6% no município de São Paulo. Lembrando que a meta é 40% e nem é uma meta tão alta assim, mas a gente está muito longe de bater essa meta. A gente também traz informações sobre histórico, então aqui é o município de São Paulo. Num primeiro olhar, talvez pareça bom, né? Estamos melhorando. Isso aí são quadrimestres, então cada pontinho tem 4 meses de diferença entre eles. Só não é tão bom quando a gente olha a escala e percebe que a gente está subindo 1 ponto percentual a cada 4 meses. Então a gente foi de 1% para 6% ali nos últimos anos. Não preciso dizer que nesse ritmo vai demorar bastante para a gente chegar em 40%, que dizer de mais mulheres. Então a gente não está numa situação em que o ritmo é animador no município de São Paulo. Novamente, isso está disponível para todas as cidades do Brasil e pode ser conferido na nossa plataforma. E a gente tem também mais informações quantitativas que a gente percebe os gestores públicos sofrendo muito para obter sozinhos. Por exemplo, de quantas mulheres eu estou falando no fim? Isso vai mudar muito a estratégia que o município adota para tentar realizar esses exames. No caso de São Paulo, maior município do Brasil, maior população, então o desafio aqui também é muito grande, os números são bem assustadores. A gente está falando aí de praticamente 600 mil, 580 mil mulheres que não realizaram o exame, já deveriam ter realizado, e você precisa fazer esse exame em todas elas para chegar na meta. De novo, tá para chegar em 40%, não é 100% aqui, só 40%. Então é um exercício muito desafiador para a cidade de São Paulo, nesse caso, um volume de pessoas muito grande. Claro que em cidades menores esse número é menor. E de novo está disponível para todas as cidades do país. E a gente também traz na própria plataforma algumas dicas de como melhorar isso, como tentar sempre gratuitamente, coisas que você pode fazer na segunda-feira para melhorar nesses indicadores. No caso do citopatológico, a gente enfatiza campanhas, inclusive o Outubro Rosa, que logo começará, como formas de conscientizar a população e aumentar a demanda. E também não cometer erros que a gente observa acontecendo com muita frequência em vários municípios, por exemplo, restringir o período de realização do exame, do tipo, só faço esse exame na sexta-feira
de manhã. Isso é muito ruim, porque a população não tem essa flexibilidade, muitas vezes você vai colocar barreiras para a realização do exame. Então a gente sugere expandir, né, deixar a demanda espontânea acontecer. Então são algumas das dicas que a gente faz, tipicamente, porém, o município chega aqui, consulta a plataforma, usa, entende, mas ele quer algo a mais. Ele quer um plano de ação para conseguir melhorar especificamente na cidade dele, levando em conta as particularidades da cidade dele. Isso é possível, a gente tem uma possibilidade de consultoria, de novo, sempre tudo 100% gratuito para as prefeituras, para discutir com o município exatamente como fazer isso, como que nos próximos meses você pode chegar o mais perto possível ou talvez até superar a meta nos 7 indicadores, mas falando aqui especificamente dos indicadores do setor patológico. Isso também está na plataforma e toda a inscrição é online. Muito bem, o que a gente faz se o município clicar naquele botão ali? A gente fornece um apoio personalizado específico para ele. Inclui que tipo de coisa? Ferramenta nominal para todos os indicadores, mas também para o setor patológico. Isso é uma coisa muito curiosa do SUS e da atenção primária, que a gente costuma falar que tem muitos dados e pouca informação. Então a gente tem cada vez mais prontuário eletrônico, a gente tem cada vez mais as UBSs conectadas à internet, e a gente não tem, porém, as pessoas, as prefeituras conseguindo fazer bom uso desses dados. Como assim? A gente consegue hoje, praticamente todas as cidades do Brasil, com os dados que eles já coletam, a gente consegue falar quem são essas mulheres. No caso de São Paulo, qual é o nome, endereço, muitas vezes telefone das 580 mil mulheres que não realizaram o exame e precisam realizar para a gente bater a meta. Por quê? Porque a gente coleta dados a todo momento no SUS, quase prontuário eletrônico é cada vez mais comum. Então isso é possível, mas é muito difícil de fazer isso nos sistemas oficiais. Então, parte do que a gente faz na Impulso é apoiar os municípios a conseguir fazer isso, entregar para eles listas, literalmente, falando, ó, semana que vem, essas são as mulheres que você deveria priorizar, neste bairro aqui, na outra semana você vai neste outro bairro. E o que é interessante, muito, né, salutar aí do nosso Sistema Único de Saúde, é que às vezes isso é tudo o que você precisa fazer. Porque a gente já fez o mais difícil. A gente já contratou médicos, já contratou enfermeiros, já contratou profissionais de saúde em geral, já construiu UBSs em basicamente todos os cantos desse país. E o mais difícil é otimizar o uso desses recursos. Falar para eles, ó, o melhor jeito de você trabalhar a semana que vem é com essas pessoas. Esse é o mais urgente. E isso a gente consegue fazer com os dados que o SUS já coleta também. Qualificação do cadastro. Comentei, ainda existem desafios de registro. É muito importante que o dado e a realidade falem sobre a mesma coisa aqui. Então ajudamos nisso também. Fluxos. Como o exemplo que eu dei, não vamos restringir o exame, a realização do exame a um dia da semana ou a um período, isso não é benéfico, entre outras melhorias de processo. E estratégias mesmo de divulgação do exame, organização de mutirão, porque a gente sabe que às vezes a demanda da população é um problema, não só a oferta do SUS, né? E aí, com tudo isso, a gente tem conseguido resultados muito bacanas em relação a diversos indicadores, mas vamos focar aqui no setor patológico. Esse é um município no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente iniciou o trabalho com eles em agosto de 2021, agosto do ano passado, portanto um pouquinho mais de um ano. Ele já estava numa trajetória de leve melhora ali no indicador, de 10 já tinha chegado ali em 19, a gente conseguiu acelerar o ritmo dessa melhora para 37% no último dado disponível, que é um pouco antes do meio desse ano, ali abril desse ano. Não é a meta ainda, a meta, lembrando, é 40%, então esse município ainda não atingiu a meta, mas está bem mais perto agora. E lembrando, a meta ela é uma direção, é claro que quanto maior for esse número, inclusive acima de 40%, melhor para o trabalho preventivo. Dito isso, a gente tem também um problema hoje na Impulso Gov muito grande relacionado à demanda, e a gente brinca que é um problema bom, porque ele é um sinal de que os municípios estão muito comprometidos e interessados em melhorar esses indicadores. Por meio dessa plataforma que eu mostrei para vocês, e mostrei que você pode, como prefeitura, entrar ali e solicitar apoio técnico gratuito, hoje a gente tem mais de 200 prefeituras que fizeram esse pedido, mas a gente não consegue atender elas hoje, por conta de limitações de capacidade nossa, internas. A gente consegue atender menos de 10 prefeituras por mês, e são 200 na fila de espera. Então a gente está ativamente buscando, inclusive, parcerias para que a gente consiga aumentar o nosso ritmo de atendimento, porque já está resolvido o problema de os municípios querem melhorar os seus indicadores da atenção primária, isso é muito claro. Agora eles precisam de apoio, os dados também mostram que sozinhos isso é muito difícil, eles não têm ferramentas, especialmente essa inteligência de dados, para conseguir fazer isso de forma eficaz. Então isso, por um lado, é um grande desafio de demanda, por outro lado, a gente também olha o copo meio cheio e vê que existe muito interesse em fazer esses indicadores melhorarem. E aí, caminhando aqui para o final, a gente tem indicadores e tem medidas que a gente deveria avançar, pensando especificamente no câncer de colo de útero, que não estamos avançando. A vacinação contra o HPV, por exemplo, ela foi incorporada, né, em 2013
e desde então esse gráfico aqui mostra o número de doses. Tivemos um número total razoável aí de 43 milhões de pessoas, mas acho que dá para ver muito claramente a tendência de queda nessa medida. E não preciso dizer, né, que se a gente tem a opção, tem uma vacina que tem eficácia, essa seria a melhor alternativa para a gente conseguir reduzir a incidência desse câncer. E ela não só, a gente está vendo uma queda na cobertura, como também tem uma questão que ela não está contemplada no Previne Brasil. Então não existe um incentivo forte hoje para você avançar nessa vacinação, embora exista, por exemplo, para você realizar o citopatológico. Não existe um indicador de vacinação dessa vacina especificamente. Então isso, entre vários outros que a gente vai poder explorar aqui com mais calma, a gente queria discutir quais outras estratégias o Brasil deveria estar perseguindo para pensar a redução da prevalência do câncer de colo de útero. E aí, por fim, só para trazer algumas ideias nossas sobre o futuro e sobre o que nós deveríamos estar fazendo, é muito claro que investimento em prevenção é necessário, e isso é a atenção primária, a gente tem uma convicção muito grande nesse sentido. Também é muito nítido no nosso trabalho no dia a dia que o poder que dados e tecnologia podem dar ao SUS. Quando a gente criou o SUS, nada do que a gente está falando aqui de ferramentas tecnológicas, de busca nominal, nada disso existia, então é muito compreensível que o SUS não leve isso em conta, mas a gente precisa modernizar o sistema e fazer uma espécie de SUS 2.0 aí. Na Impulso a gente fala muito sobre o potencial que a gente tem de ter o melhor sistema de saúde pública do mundo, se a gente combinar tudo que a gente já fez historicamente com as ferramentas mais modernas que a gente possui. E não dá para terminar sem falar de financiamento. Sabemos que, em geral, o SUS tem um problema crônico de financiamento e, em especial, a atenção primária ela é ainda mais subfinanciada, o que é, como economista, muito paradoxal para mim, porque a gente deixa de gastar dinheiro naquilo que mais vai nos economizar dinheiro no futuro, e ao invés disso faz um enxugar gelo. Falava com o Santini há pouco, quanto mais a gente avança na transição demográfica no Brasil, na mudança da nossa carga de doença, mais difícil vai ser a gente tentar remediar, a gente tentar combater pessoas que já estão com câncer em estágios mais avançados. Então é um investimento, na verdade não é um gasto, mas não é isso que a gente está fazendo hoje. A gente gasta muito mais na especializada do que na primária, e isso, cada ano que passa, se torna mais perverso e mais difícil de funcionar. Dito isso, sou muito otimista, somos todos lá na Impulso e a gente está vendo muitos progressos, inclusive ações incríveis de municípios em todas as regiões do Brasil, sendo criativos e conseguindo melhorar muito seus indicadores e a prevenção à saúde no Brasil. Então, estamos animados aí para os próximos anos e certos de que a gente vai daqui para muito melhor em todos esses indicadores. Muito obrigado. Olá, obrigada, João. Nossa, é incrível, parabéns pelo trabalho. Já vou deixar um convite aqui em público, que é para não ter a chance de não aceitar, né? Para integrar o nosso grupo de trabalho de dados públicos e privados do movimento Todos Juntos contra o Câncer. A gente sempre teve dificuldades enormes para trabalhar esses dados da atenção básica e com certeza vai ajudar muito aqui nas nossas iniciativas. Obrigada. Convite aceito, então. Obrigado, Oba! Agora eu vou convidar a Ana Beatriz, por favor, Ana. Ela vai apresentar aqui para a gente um estudo feito pelo Observatório de Oncologia, em parceria com o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Vocês me escutam? Acho que tá ok. Então, bom dia a todos. Eu sou Ana Beatriz. Eu sou mestre em saúde pública, eu integro o departamento de pesquisa da Abrale, sou conteudista do Observatório de Oncologia. Então, primeiro eu queria cumprimentar todos os integrantes da mesa, todos os congressistas que estão aqui hoje, que destinaram um tempinho para a gente falar desse tema tão importante, que é o aumento da incidência e mortalidade por câncer no mundo. Então, como a gente pode diminuir esses números? Primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre o Observatório de Oncologia. Para quem ainda não conhece, ele é uma iniciativa do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Foi criado em 2015 para consolidar, analisar e compartilhar essas informações relevantes da área da oncologia do país. Hoje, a gente tem mais de 70 estudos publicados no site do Observatório. Assim como o João disse, é muito difícil a gente ter dados que tragam informações relevantes na área da oncologia. Então, o nosso trabalho é justamente trabalhar esses dados que estão disponíveis para todo mundo e transformar isso em informação,
fazer com que isso seja acessível, a fim de realmente dar suporte a esses gestores da área da saúde pública e construir realmente um planejamento estratégico. Como a Nina pontuou, esse nosso estudo ele foi feito em parceria com o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Antônio Ivo de Carvalho. O Dr. Santini está aqui representando, um pesquisador associado da instituição, que também desempenha, assim como o movimento, um papel de advocacy, também produz pesquisa e promove essa interação entre reflexão acadêmica e ação política. E tem um papel super importante nessa disseminação de conhecimento à sociedade. Entrando um pouquinho, então, nesse nosso tema, no aumento da incidência e da mortalidade por câncer em todo o mundo, e aqui principalmente no Brasil, o câncer ele já é o principal problema de saúde pública no mundo. E por quê? A incidência e a mortalidade ela vem aumentando por diversos fatores. Um deles é a transição demográfica. Todo mundo já sabe que a expectativa de vida vem aumentando no Brasil, no mundo. A gente tem uma população mais envelhecida e, com isso, o risco de câncer aumenta consideravelmente. Além disso, nós também temos a transição epidemiológica. Então, antigamente, nós vimos mortalidade por doenças transmissíveis. Hoje, a gente vê muitas mortes por doenças crônicas não transmissíveis, inclusive o câncer. Aqui eu trouxe um dado de um relatório da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC. Em 2018, a IARC estimou que 1 a cada 5 homens desenvolveria câncer na vida e 1 em cada 6 mulheres desenvolveria câncer na vida. Com relação à morte, 1 a cada 8 homens morreria da doença e 1 em cada 11 mulheres morreria da doença. E se eu dissesse para vocês, esses números eles são alarmantes. Quando a gente fala 1 a cada 5 homens, 1 a cada 6 homens, olha o tanto de gente que a gente tem aqui hoje, olha quantos números poderiam existir nessa sala. E se eu dissesse para vocês que esses números eles vão piorar? A gente ainda está vivendo um momento de pandemia, a gente sabe todos os desafios que a gente ainda está enfrentando e todos os desafios que a gente ainda tem pela frente. Aqui eu trouxe um dado de estimativa global, então da mesma agência. No ano de 2020, a estimativa de mais de 19 milhões de casos novos de câncer. E para 2040, a gente vai ter aí um incremento de quase de 10 milhões de casos de câncer em todo o mundo. Aqui a gente tem uma taxa de incidência em 2020 de 248 casos novos a cada 100 mil habitantes no mundo. E em 2040, esse número seria de 314. Quando a gente aborda os números no Brasil, as estimativas do INCA mostram para a gente que em 2010 a estimativa era de 489 mil casos novos de câncer. O último levantamento estima 625 mil casos novos de câncer a cada ano do triênio de 2020 a 2022. Esse número hoje atinge 370 mil pessoas a cada 100 mil habitantes no Brasil. E em 2040, esses números vão piorar. A carga das doenças crônicas não transmissíveis está cada vez maior e a estimativa é de 995 mil casos novos de câncer em todo o Brasil em 2040. Aqui eu trouxe uma comparação do Brasil com outros países da América Latina e também com o mundo. A taxa do Brasil de incidência de 295 casos novos de câncer a cada 100 mil pessoas, ela é considerada intermediária, ela é considerada compatível com demais países em desenvolvimento. Mas a gente nota que essa taxa ela é superior ao mundo e também é superior a outros países da América Latina, como a Colômbia e o México. Aqui na parte de cima vocês podem notar o Japão, a Austrália, a Holanda, são países super desenvolvidos, com essa taxa de incidência maior no mundo. Agora vamos abordar um pouquinho os dados de mortalidade. Em 2019, o câncer ele foi a primeira ou segunda causa de morte antes dos 70 anos de idade, são consideradas mortes precoces em 61% dos países do mundo.
A nível global, quando a gente considera todo mundo, 1 em cada 6 mortes são relacionadas ao câncer. E um levantamento realizado recentemente, com dados de 2020, pelo Observatório de Oncologia, notou que 11% dos municípios brasileiros já têm o câncer como principal causa de morte. Quem andou um pouquinho aqui pelo nosso espaço, notou que a gente tem uns totens aqui na lateral, com um mapa do Brasil. A gente pode navegar ali e identificar um pouquinho qual é a causa de morte nesses municípios brasileiros. E em 606 municípios a gente já tem o câncer como principal causa de morte. Quando a gente compara, então, mais uma vez, os dados do Brasil com os outros países no mundo, a gente mais uma vez nota que a taxa de mortalidade do Brasil está superior comparado com o mundo e com outros países da América Latina. Então, aí a gente consegue ter uma ideia em que nível que a gente está. Eu trouxe uma animação no próximo slide que reúne informações desses sistemas de informação sobre mortalidade desde 1996 até os dias de hoje. Então, vocês podem notar aqui na barrinha azul que o câncer em 2001 ele assume o terceiro lugar por mortes no país. E em 2003, as mortes por câncer já assumem a segunda causa de mortalidade em todo o país. Em 2020, a gente teve uma mudança nesse cenário, ocorreram mais de 200 mortes por Covid-19, no caso por doenças infecciosas, e o câncer ele termina em 2020 como terceira principal causa de morte no país. Isso significa que as mortes por câncer elas estão diminuindo? Não. A gente teve aí uma situação de pandemia que mudou muito toda a situação da saúde pública, ninguém esperava por uma pandemia que realmente mudasse todo esse cenário, que tivesse que realocar recursos humanos, e a gente teve toda essa mudança mesmo na questão da saúde pública no Brasil. Aqui nós selecionamos alguns tipos de câncer que correspondem a 44% de todos os óbitos por câncer no Brasil. Então aqui a gente trouxe os índices de mama feminina, próstata, pulmão, colo do útero, estômago e colo retal. Então aqui a gente trouxe um panorama dos últimos 10 anos das mortes por câncer no país, e aqui a gente nota um avanço, uma linha ascendente em todos esses tipos de mortes por câncer. Aqui no finalzinho a gente vê essa queda no ano de 2020, como a gente estava comentando, sobre o avanço das mortes pelas doenças infecciosas. E quando a gente compara essas mortes por todas as regiões brasileiras, a gente fica em alerta quando a gente identifica quais são essas regiões brasileiras que têm a mortalidade acima da média nacional. Por exemplo, o câncer de pulmão, mama e próstata tem taxas de mortalidade superiores na região sul do país. E quando a gente avança um pouquinho, e aí vai entrar bastante no que o João estava comentando, no câncer do colo do útero. É um câncer altamente prevenível, a gente tem diversas estratégias que podem ser feitas na atenção básica de saúde para evitar casos e principalmente evitar mortes. Não era para a gente ter câncer do colo do útero, não era para a gente ter mortes por câncer do colo do útero, que é um câncer altamente prevenível. E aí a gente acende um alerta para a região norte, que tem aí 10 mortes a cada 100 mil mulheres, essa média superior à do Brasil. Aqui eu trouxe um QR Code de um estudo nosso que está publicado no site do Observatório, justamente esse estudo que está exposto aqui no Congresso, que identifica, é um mapa de calor, identifica justamente que na região sul e sudeste do país, justamente nas regiões com maiores expectativas de vida, maior IDH, 83% desses 606 municípios, onde o câncer já é a primeira causa de morte, estão concentradas nessas regiões brasileiras. E aí a minha pergunta, e a pergunta do painel também, como diminuir esses números, E aí traz a importância de trabalhar prevenção, a importância de trabalhar a atenção primária de saúde. A gente sabe que existem fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, e existem aqueles fatores de risco que são modificáveis, ou seja, são aqueles hábitos que são passíveis de mudança, e aqueles não modificáveis que são intrínsecos ao ser humano, como, por exemplo, herança genética e tudo mais. Aqui a gente vai falar principalmente desses
fatores que são inerentes à pessoa. Então, são aqueles fatores passíveis de mudança. Um levantamento realizado pelo Vigitel, que é um inquérito telefônico realizado em todo o país, levantou dados sobre os principais fatores de risco modificáveis. Então, aqui a gente traz a frequência de tabagismo de adultos fumantes, então uma frequência de 9% na população brasileira, maior principalmente entre os homens. Eu tenho certeza que esse número é muito maior do que 9%. Sobre as bebidas alcoólicas, que também é um hábito maior em homens, e aí chama bastante atenção essa frequência de inatividade física. 63% relatam que não praticam ao menos 30 minutos de atividade física ao dia. A gente sabe quão importante é a atividade física, tão quanto a alimentação na prevenção de câncer e de outras doenças crônicas não transmissíveis. E a gente tem também indicadores de alimentação não saudável, onde 18% relatam que consumiram 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior da entrevista. Aqui, por fim, a gente tem informações sobre sobrepeso e obesidade, o sobrepeso com uma frequência de mais 57% da população brasileira. Então, são números bem alarmantes. Mais uma vez, eu vou retomar um pouquinho o que o João disse na apresentação dele. Mais uma vez, a importância de trabalhar a prevenção. 30% dos casos, eles podem ser curados se houver detecção precoce e tratamento em tempo adequado. É melhor para todo mundo, né? A detecção precoce seria melhor para o sistema de saúde, porque reduz gastos de tratamento, e é principalmente melhor para o paciente, porque melhora o prognóstico, aumenta as chances de cura. Só que não é isso que os dados trazem para a gente. Aqui a gente levantou informações dos mesmos tipos de câncer e acende um alerta mais uma vez. 88% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão em 2020, eles foram diagnosticados em estadiamentos 3 e 4, que são os estadiamentos mais avançados da doença. Quando a gente vai ver por outros tipos de câncer, esses índices também não são bons. 73% dos pacientes detectados com câncer de estômagos foram diagnosticados em casos avançados. Então, a gente tem muito que percorrer ainda para que cada vez mais pacientes sejam diagnosticados em estadiamentos precoces, para aí sim melhorar a qualidade de vida e o prognóstico desses pacientes. E aí, por fim, eu quero comentar só um pouquinho sobre as políticas públicas de saúde. Então, a gente está falando aqui de atenção primária em saúde, a gente está falando de atenção hospitalar e ambulatorial em saúde. A gente tem diversas políticas públicas que foram implementadas ao longo dos anos, desde 1998, como o cadastramento de centros de alta complexidade em oncologia, que justamente estabelece uma rede para que preste atendimento a esses pacientes no sistema público de saúde. A gente tem a Política Nacional de Atenção Oncológica, que contempla ações de promoção, prevenção e diagnóstico. E a gente tem também a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer em 2013, com objetivos justamente disso que a gente está conversando aqui, de reduzir a mortalidade e a incidência de alguns tipos de câncer no país. E por fim, eu quero deixar essa pergunta, a pergunta que vai fomentar com certeza o nosso debate. Existem diversas políticas públicas já implementadas no nosso país. Então, aonde esses esforços eles não estão sendo eficientes? Será que é preciso planejar novas estratégias ou será que a gente já pode otimizar algumas que já são existentes? E é isso, agradeço o meu contato e chamar todo mundo para participar desse movimento que é o Todos Juntos contra o Câncer. Obrigada. Obrigada, Ana Beatriz, #orgulho. Reforçar aqui, né, o convite, ela já disse, entrem no Observatório de Oncologia. Além desses indicadores, a gente tem outros por tipo de câncer. Esse estudo de mortalidade nos municípios a gente fez a primeira vez em 2015 e agora em 2020, 5 anos. Os dados de 2020, mas a gente fez esse ano. 5 anos depois, a gente teve um aumento de 90 municípios em que o câncer já é a primeira causa de morte. Em porcentagem, isso representa quase 20%. Então, se a gente seguir nessa projeção de a cada 5 anos um aumento de 20% de municípios com câncer já sendo a primeira causa de morte, onde é que a gente vai chegar, né? Então, por isso que a gente está aqui discutindo isso, o que a gente pode fazer para não chegar nesse patamar.
E, enfim, né? Muito obrigada. Agora, antes de dar início para a nossa discussão, quero lembrar que você que está aqui também assistindo online, pode enviar as perguntas que os nossos convidados vão fazer. Basta apontar aqui na tela com o QR Code ou acessar o link no celular ou no computador, tá? Agora, por favor, doutor Alfredo e doutor Santini, quero ouvir vocês dois. Quem quer começar? Pode ser doutor Alfredo? Tá bom, uma breve complementação, discussão aqui do que você viu, o que você acha, por favor. Ok. Bom dia. Mais uma vez eu gostaria muito de agradecer ao convite para estar aqui no Todos Juntos contra o Câncer deste ano. O primeiro depois de 2 anos presencial, nesse formato híbrido, que é sempre um desafio para todos nós conseguirmos estar aqui chamando a atenção, conseguindo passar o recado, conseguir falar para quem está aqui na nossa frente e falar para quem não está assistindo. Eu estou aqui com o meu celular, gente, que eu já recebi de zap aqui, com foto minha aqui, falando, cara, eu mostro, eu falei, gente, espera aí, eu não sabia. Então, assim, isso é um desafio que a gente tem que aprender a conviver com esse mundo que não tem volta, né? Ele vai ser assim daqui para frente e acho que é legal, porque aí um monte de gente que não pôde estar presencialmente, mas no Brasil afora está aqui assistindo a gente. Então, Nina, mais uma vez, super obrigado aí pelo convite, estamos sempre à disposição. Eu sou epidemiologista, né? Sou médico, epidemiologista, minha formação toda é na área de saúde pública, né? Fiz medicina social e preventiva na Unicamp, depois mestrado, doutorado em epidemiologia. E gente, vocês não sabem a satisfação e quase que o orgulho de ver essas apresentações, né? Porque isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é que a epidemiologia da forma mais legal que ela tem, que é a informação para ação, né? Eu consegui as informações necessárias para mudar a realidade, né? Isso que eu aprendi a minha vida inteira, a minha formação toda enquanto epidemiologista. E eu acho que agora na pandemia as pessoas entenderam qual é o papel da epidemiologia, né? Entenderam de verdade, né? Quem nunca tinha ouvido falar o que era isso, como que trabalhava um epidemiologista, perceberam qual o nosso papel e qual a importância. Na epidemiologia do câncer, a informação tem um desafio muito maior, né? Porque a gente tem muita dificuldade de conseguir, às vezes, acesso a alguns dados. E aí eu concordo super com o que o João falou, que o Brasil é um dos maiores sistemas, um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, né? E o nosso sistema de informação também é um dos maiores do mundo, né? Os sistemas que existem no Ministério da Saúde foram construídos a partir da década de 80, 90, eles são sistemas extremamente robustos, extremamente consistentes, né? Com uma quantidade gigantesca de dados que a gente estuda a casquinha desses dados, né? Desde estudos acadêmicos até estudos epidemiológicos para intervenção mesmo. Então, quando grupos como o TJCC, como o Observatório, como o Impulso.gov, encontram modelos de negócio, né? Encontram modelos de sobrevivência que não é só estar na academia, mas está criando empresas, está criando iniciativas fora do governo, fora da iniciativa e até mesmo fora de um terceiro setor, e trazendo isso daí como uma realidade, como informação que muda a realidade, é fantástico, Nina, fantástico, tá? E acho que esse é um ponto que eu queria chamar muita atenção. E aí eu queria fazer alguns comentários. A primeira é o seguinte: a gente precisa ter metas objetivas. O que nós queremos com câncer? Eu quero não morrer de câncer se eu tiver câncer. Eu quero sobreviver o maior tempo possível se eu tiver câncer. Para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer rastreamento nos que são possíveis de serem rastreados. E aí, gente, rastreamento populacional. Por quê? Porque eu quero mudar o perfil epidemiológico da doença. Eu quero mudar a cara da doença na sociedade. Para fazer isso, eu não faço isso no consultório do médico, no hospital ou no setor de saúde suplementar, quem tem plano de saúde, ou só para quem frequenta a unidade básica, o médico de saúde da família. O rastreamento ele tem que ser para uma população inteira, para que eu de fato mude a cara da doença, para que eu de fato altere o perfil epidemiológico dela, né? E aí eu faço uma observação, Nina.
nós vamos morrer mais de câncer sim, né? Os países mais desenvolvidos, eles estão morrendo de câncer, e é a principal causa. Isso daí não significa que vai ter um volume enorme de gente morrendo de câncer. Isso significa que, proporcionalmente, o câncer vai passar a ser a primeira doença que leva as pessoas ao óbito. Assim, gente, uma novidade, né? Todo mundo aqui vai morrer um dia, né? Então, de alguma coisa. Eu quero morrer aos 95 dormindo de velho. Seria a melhor forma possível. Mas, infelizmente, uma quantidade grande de pessoas vão morrer por doença. E a doença que mais vai matar no futuro, proporcionalmente, vai ser o câncer, né? A gente vai superar as cardiocirculatórias e aí o câncer vai entrar de uma forma muito, proporcionalmente de novo, intensa. E aí temos que enfrentar isso. A forma de enfrentar isso que é esta mesa, informação para ação. A gente precisa conhecer para agir. E aí eu queria fechar essa minha fala trazendo a necessidade de algumas informações específicas que não são informações de produção ou de mortalidade. De produção a partir do que é informado pelos sistemas de produção do SUS ou da saúde suplementar. E eu queria chamar a atenção para vocês de quem tem plano de saúde. São 50 milhões de brasileiros, alguma coisa perto disso. E para essa população, isso está descontrolado. A gente não sabe o que acontece. Pode ter subdiagnóstico, pode ter overdiagnose, pode ter a gente não sabe o que acontece. Precisamos que quem tem plano de saúde tenha programas para controle de câncer, para diagnóstico de câncer, para tratamento de câncer da forma mais adequada possível. Ok? E, finalmente mesmo, a questão, nós precisamos de ter registros de câncer de base populacional. Por quê? Porque são os registros de base populacional que falam para a gente duas coisas. Qual é a incidência de câncer, que é o casos novos, né? Quantos casos eu tenho de fato de câncer naquela região, e qual é a sobrevivência daquela população ao câncer. Nenhum outro sistema de informação nos dá essa informação. E é essa informação que a gente precisa ter muito. Eu preciso saber o seguinte: teve câncer, sobreviveu como? Curou? Sobreviveu 5 anos, sobreviveu 10 anos? Isso é fundamental e são os registros populacionais que dão. Então, a gente tem que começar um esforço grande. Nós temos 30 hoje no Brasil, temos que fazer com que esses 30 se consolidem, continuem e que a gente aumente em locais estratégicos a existência de registros de câncer de base populacional. Tá? Depois a gente conversa um pouco mais, mas acho que esse era o recado inicial. Obrigado, Nina. Obrigada, doutor. Vamos passar aqui, então, para as considerações do doutor Santini, por favor. Obrigado, Nina. Um prazer estar aqui mais uma vez, nesse encontro extraordinário que é o Todos Juntos contra o Câncer, voltando a essa possibilidade de presencial, mas ampliado ainda com a possibilidade das pessoas participarem à distância. Então, se a pandemia trouxe algum benefício, talvez o mais importante tenha sido isso, melhorar a capacidade de abranger mais pessoas com eventos que podem ser mistos como esse aqui. Eu queria também cumprimentar o João e Ana Beatriz pelas apresentações. Eu acho que foram muito importantes para aquilo que essa mesa se propõe, que é discutir um pouco, quer dizer, por que apesar de tantos avanços, nós ainda temos a situação que temos em relação ao controle do câncer. E eu quero começar, inclusive, fazendo uma ênfase nisso que o Alfredo acabou de dizer. Quer dizer, o câncer vai ser a primeira causa de morte, sem dúvida nenhuma. E isso não é uma afirmação vã, isso é um dado da realidade, é o que se observa. No entanto, é uma afirmação, é uma situação que é relativa às demais outras doenças. Portanto, há muito o que fazer com relação ao controle do câncer a partir dessas informações que estão disponíveis. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, nos dados que foram mostrados aqui, nas discussões que foram feitas, é um aspecto muito importante de coisas, o que fazer. Uma das primeiras coisas que a gente tem que considerar é o seguinte:
a desigualdade na incidência e na mortalidade do câncer em relação aos países e internamente a cada país. Então, a questão da desigualdade é fundamental, tanto do ponto de vista do acesso aos recursos existentes, quanto até aos recursos também de inovações tecnológicas que podem vir a acontecer. Eu acho que o trabalho do João, por exemplo, ele demonstra que, aproveitando os dados disponíveis, é possível já contribuir com informações para os municípios, visando, por exemplo, alcançar a proposta da Organização Mundial de Saúde, que é da eliminação do câncer do colo do útero. É possível fazer isso. Quer dizer, se nós estamos falando num problema de saúde pública como o câncer, que nós estamos dizendo que vai aumentar a mortalidade proporcionalmente em relação à população, nós também estamos dizendo que alguns tipos de câncer são passíveis de controle com as tecnologias existentes, com informação existente. Então isso é possível. Essa é uma primeira constatação que eu queria colocar. A segunda é que um outro problema é um problema de recursos. Quer dizer, o gasto em câncer é um gasto extraordinariamente alto em todo o mundo. Estima-se que no ano de 2018 tenha sido gasto em torno de 1,5% do PIB global em tratamento de câncer. Só que 90% desses recursos foram utilizados nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Só 10% no resto do mundo. Então, a questão da desigualdade também do ponto de vista econômico é muito grande. Então nós temos desigualdade de acesso relativa a recursos financeiros, mas também a organização e a gestão do sistema. Então tudo isso vai compondo um painel que vai nos ajudando a responder essa pergunta inicial: o que falta fazer? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, antes da gente passar para a discussão, é a questão, por exemplo, do avanço científico e tecnológico, a produção de novas drogas, novos medicamentos, as informações genéticas e de imunologia, essa tecnologia que vem se desenvolvendo e que é extremamente importante no controle do câncer, também vamos dizer, o acesso a essas tecnologias, esses recursos, também está dentro desse contexto de desigualdade. E não é essa expectativa em relação a essas tecnologias que vai mudar esse cenário. Esse cenário se modifica pela ação articulada, estratégica, entre diversas iniciativas, incluindo o acesso a essas inovações. Eu sempre costumo dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas têm a expectativa que nós vamos ter uma bala de prata, vai ter alguma coisa que vai resolver o problema do câncer e acabar com o câncer no mundo. Infelizmente isso não é realidade ainda e provavelmente não será. Embora a gente tenha que investir em ciência, investir em desenvolvimento, investir em produção tecnológica, mas o conceito de controle de câncer é articular um conjunto de ações, desde prevenção primária, vacinação, as estratégias de controle populacional, até ao acesso às novas drogas e novas tecnologias. Então eu acho que o início da resposta a essa pergunta é isso: é preciso continuar, aprofundar o que tem sido feito, mas melhorando essas condições e, sobretudo, trazendo eventos como esse, com a participação e disseminação das informações adequadas para a população. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui, de participar dessa sessão, e fico à disposição para algum esclarecimento adicional. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Muito bom ouvir vocês dois. Eu acho que muitas coisas da nossa pergunta aqui inicial já foram respondidas. Basta a gente, acho que, se organizar, se conectar
né, se alinhar e articular para colocá-las em prática, né? Enquanto a gente estiver só falando e de forma isolada, talvez a gente não consiga. Mas a gente tem boas expectativas, né, eu acredito. Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa parte, que daí a gente consegue avançar um pouquinho nesse sentido. Vamos começar aqui as perguntas, então. Já recebi algumas, mas podem continuar enviando, a gente tem um tempinho aqui ainda. Vou começar com o João. João, quando fazemos estudos epidemiológicos de câncer, temos uma dificuldade de mapear justamente a jornada do paciente por conta dos dados da atenção básica, que é uma parte dessa jornada que é super importante na jornada do paciente com câncer, né? É onde tudo começa. Como fazer, então, para integrar os dados da atenção básica com os da atenção especializada? Você falou, né, no final ali da tua apresentação, que isso é um desafio, e eu acredito que sim, essa questão da integração das bases. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho se é possível a gente fazer isso e quais as outras limitações que você encontra na extração desses dados, na própria disponibilização desses dados, enfim. Quem está aqui hoje, que trabalha com dado, como é que faz, né, para encontrar esse tipo de informação? Perfeito, obrigado, Nina. Eu queria retomar para essa resposta uma coisa que o Alfredo comentou. A gente tem não só um sistema único de saúde, que é muito especial e diferente de outros países, mas ele também é muito rico em dados. E se você trabalhar com prefeitura, se você for lá na UBS, a última coisa que você deveria fazer, na nossa opinião, na Impulso, é sugerir coletar dados novos. Primeiro porque, como o Alfredo falou, a gente está na casca de utilização dos dados que a gente tem. A gente coleta muita informação. E segundo, porque quando você está lá, você, ao visitar, isso faz muita diferença. A Impulso é um trabalho principalmente remoto, até porque a gente trabalha no norte, no nordeste, no sul, mas a gente faz visitas de campo. Quando você chega na ponta, você percebe o absurdo que é sugerir que aquela enfermeira, que aquele médico façam mais uma coleta de mais uma informação de mais todas as pessoas que vão passar por aquela UBS naquele dia. É uma completa loucura, a APS é totalmente subfinanciada, a gente tem menos profissional do que deveria, tem inúmeros desafios, só apagando incêndio dia após dia. Se você falar para ele, mas coleta só mais essa informaçãozinha aqui, é muito problemático. E eu falo isso inclusive chamando a atenção do terceiro setor e da academia, porque isso é uma das coisas que a gente mais vê dos nossos parceiros não setor público, é exatamente isso. Pô, eu tive uma ideia aqui, a única coisa que precisa é que eles baixem esse aplicativo, e aí todo mundo que chegar na UBS registre mais essa informaçãozinha aqui. A gente fala assim, primeiro eu tento convencer a não fazer, depois, se eles fizerem, eu sei que não vai dar certo, porque é um pedido que não faz sentido para o dia a dia de quem está ali na ponta. Então, essa é a primeira coisa que eu diria, e gostei muito dessa pergunta, porque ela vai muito mais na direção de como a gente faz os dados existentes se conversarem, atenção primária, atenção especializada, do que vamos coletar outros dados, então acho isso muito bom. Esse ponto específico, porém, é um desafio enorme hoje, eu acho que será mais fácil muito em breve. Por quê? Por exemplo, comentei até na minha apresentação inicial, tem 160 milhões de pessoas hoje com seus cadastros relativamente completos na atenção primária. Ter CPF, por que eu comentei isso na apresentação? 90% delas está com CPF. Isso é muito relevante para a gente cruzar diferentes bases. Você começa a ter o que a gente chama na área de dados de um identificador único. Pô, você tem o CPF da pessoa na atenção primária, você tem o CPF da pessoa no hospital, na especializada, mesmo que essas bases não se conversem naturalmente ou com tanta facilidade, é possível juntar. É possível fazer isso tudo, a academia vai conseguir fazer isso. Obviamente, e aí não sei exatamente na natureza do trabalho de quem perguntou, mas evidentemente esses dados são sigilosos, são dados protegidos pela LGPD e assim devem ser, porque poucas coisas são mais sensíveis do que dados de saúde. Agora, se você tem, pela natureza do seu trabalho, né, acesso a esses dados e essa possibilidade, eu acredito que vai ficar cada vez mais fácil para conseguir fazer esse cruzamento. Isso é fundamental, porque hoje isso é um ponto cego crítico da atenção primária e que afeta muito o trabalho da Impulso Gov, conseguir olhar desfecho só trabalhando com APS. A gente não consegue. A gente consegue falar para o município, faça o estudo patológico, consegue observar a cobertura vacinal. Agora, o que está acontecendo depois que ele vai para a atenção especializada, referência contra referência, como que está essa troca, a gente não consegue ver na Impulso e, sinceramente, a prefeitura também não. A prefeitura não faz a menor ideia, com raríssimas exceções, os municípios não conseguem acompanhar o paciente. Acho que vai ficar cada vez mais fácil. O Santini brincou dos
alguma coisa boa da pandemia deve ter, né? Tipo esse modelo que a gente tem hoje de evento. Outra coisa boa foi essa questão da digitalização na saúde pública como um todo. A gente tem bases de dados maiores, a gente tem UBSs mais informatizadas, mais conectadas. Então eu sou bastante otimista em relação a isso se tornar mais fácil, mas hoje ainda é um desafio muito relevante e que dificulta, inclusive, as análises que tanto o Alfredo quanto o Santini comentaram, né? Ok, temos os dados da PS, mas como que está desfecho do que as pessoas, não só do que elas estão morrendo, porque isso vai de fato mudar naturalmente, mas foco nos evitáveis, né? Inclusive a Ana trouxe muito a questão dos fatores de risco modificáveis. Isso é uma coisa que a gente vê com muita dor assim no nosso trabalho da Impulso, sendo bem sincero. A gente faz um trabalho muito grande para ajudar os municípios a orientar e ajudar a população a focar nesses evitáveis. Então, só para concluir, a gente recentemente fez uma visita acompanhando as CSs, agentes comunitários de saúde, nas suas visitas domiciliares do dia. E, uma das casas que a gente foi visitar tinha uma pessoa que tinha recentemente amputado as 2 pernas por conta de diabetes não tratado. Isso é evitável, tanto com comportamento quanto com apoio da atenção primária, é totalmente evitável e a gente está vendo isso em números muito grandes. Os outros indicadores, inclusive do próprio Previne Brasil, falam disso, tem diabetes ali, tem hipertensão ali, tem cobertura vacinal, além de ter a questão do câncer de colo de útero. E isso, na minha opinião, é onde a gente devia focar com esses dados, em mudar aquilo que é mudável, né, que é modificável, e fazer isso tanto com conscientização da população, mas a gente tem que alavancar o SUS. A gente tem 1 milhão de enfermeiros, quase isso de médicos, todos trabalhando no sistema único. Então, na minha visão, assim, a gente precisa muito usar os recursos que a gente já tem, alavancando as informações também já existentes. Obrigada, João. Eu vou muito nessa linha aí. O Dr. Scaff, Su, eu acho que a gente precisa fortalecer o que a gente já tem muita informação, muito subsídio. E iniciativas como essas aqui hoje, né, de utilização desses dados, só vão ajudar a dar um feedback a quem faz esse registro, né? Para saber a real importância, o que a gente está fazendo aqui agora, o que a gente consegue de informação, de direcionamento de políticas públicas a partir daquele dado que ele está registrando ali na UBS, que para ele aparentemente é um serviço que não tem tanta importância, mas que tem uma relevância, sim, na saúde pública como um todo. Obrigada. Estou fazendo aqui perguntas direcionando para vocês, mas, por favor, quem quiser comentar, tá? Fica à vontade. Acho que a ideia aqui é realmente ter uma conversa e, enfim, tá? Nesse aspecto, então, eu queria fazer um comentário, que Por eu favor. acho que é muito relevante isso que você acabou de mencionar e que o João também tinha mencionado, que é a questão de como tratar o profissional de saúde. Quer dizer, essa é uma definição ou uma estratégia que precisa melhorar muito no SUS. Quer dizer, na verdade existem coisas muito bem definidas em relação à contratação, à capacitação, como as exigências de contratação de pessoal, etc. Mas uma das coisas que é muito pouco realizada é um envolvimento do profissional de saúde, especialmente na atenção básica, com os resultados da ação de saúde. As pessoas são tratadas muitas vezes muito burocraticamente. Elas têm tarefas, mas elas não se dão conta do resultado daquela tarefa, o que significa. E não só significa para os pacientes, mas significa para ela também. Então, eu acho que esse é um aspecto de recursos humanos que precisa ser muito aperfeiçoado no Sistema Único de Saúde, que é um envolvimento, não por um comprometimento teórico, mas um envolvimento concreto com aqueles problemas que, na verdade, as pessoas elas já são envolvidas, elas não têm muitas vezes até a consciência disso. Então, eu acho que isso é um outro ponto que talvez esses processos hoje de comunicação, de capacitação, podem se beneficiar desses novos instrumentos de comunicação que estão ficando disponíveis a partir dessas tecnologias existentes. Eu só queria sublinhar a importância do trabalho das pessoas,
quer dizer, que muitas vezes é subestimado, é pouco valorizado. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela contribuição. Recebi uma pergunta aqui para a Ana, da Lorena. Ela gostaria de saber se o observatório possui dados sobre o atraso do diagnóstico e tratamento, especialmente para mulheres com câncer de mama. Aí ela comenta dados referentes aos tempos em que as mulheres demoram para o diagnóstico e tratamento também, início do tratamento, nas diversas regiões do nosso país. Perfeito, então agradeço a pergunta. Sim, hoje no observatório a gente tem alguns estudos, principalmente de câncer de mama, então a gente trabalha muito essa questão de início do tratamento, tempo até recebimento do diagnóstico. Então a gente sabe que existem leis no Brasil, como a lei dos 30 dias, em que a mulher, quando há suspeita de algum tipo de câncer, ela tem que receber o diagnóstico em até 30 dias, ou a lei dos 60 dias também, que garante o direito de que a pessoa comece o tratamento do câncer em até 60 dias. Então, o nosso trabalho, fazemos o nosso trabalho justamente para identificar se isso está sendo cumprido, né? O que a gente verifica é que muitas vezes isso não tem sido cumprido, na maioria das vezes, para diversos tipos de câncer. Então, a gente faz esse levantamento utilizando alguns sistemas de informação em saúde. Como o João já apontou, é muita informação. Então, a gente faz esse trabalho de coletar esses dados e transformar em informação prática, transformar em informação relevante para a oncologia. Nós temos recentemente publicado um panorama do câncer de mama, que traz justamente esses indicadores da atenção oncológica do câncer de mama no país. Inclusive, é uma iniciativa em parceria com o Instituto Avon. Quem estava aqui ontem e teve a oportunidade de assistir um pouquinho, esse panorama ele vai ser lançado e é possível identificar isso para todos os municípios do país, para todas as regiões brasileiras, e reforçar mais uma vez a importância de trabalhar com esses dados, né? A gente transformar esses dados em informação para os gestores, para os pacientes, identificar se esses direitos, essas leis estão sendo cumpridas. Obrigada. Obrigada, e fiquem acompanhando aí as redes do Movimento TJCC. A partir da semana que vem a gente começa o Outubro Rosa e a gente vai trabalhar intensamente aí os resultados desse panorama da atenção ao câncer de mama no SUS. Tá? E aí lá vai ter o link do dashboard, onde vocês vão poder fazer todos os filtros. Obrigada, Ana. Queria perguntar aqui para o doutor Alfredo, a pergunta de milhões, eu acho, né? Sempre colocando ele em situações difíceis. Você já falou da questão, né, da importância desses dados para a epidemiologia, da tua satisfação de ver iniciativas como essa, enfim. Mas o que a gente pode fazer, então, né, do ponto de vista prático, para diminuir esses indicadores a partir desses dados que a gente viu aqui hoje? Então, Nina, eu acho que deixa eu tentar. Tem duas observações antes que eu queria estar fazendo. Uma é a questão. A gente tem que tomar algum cuidado quando a gente pensa trabalhando na epidemiologia e com esses números, né? Embora o câncer ele é uma doença cuja frequência enquanto doença ela não é tão elevada. Então, de cada 1.000 adultos, eu vou ter 250 com hipertensão arterial, eu vou ter alguma coisa perto de 150, 180 com algum problema de distúrbio mental, de saúde, de sofrimento mental, eu vou ter alguma coisa entre 80 e 100 com diabetes. Quantos eu vou ter de câncer? Vou ter 2 ou 3 com câncer, de 1.000 adultos. Tá? Então, ele é uma doença que no município de 500 mil habitantes, eu vou ter 2.000 casos, contando com os casos de pele, né, não melanoma. Né? Eu vou ter alguma coisa em torno de 180 a 200 casos de câncer de mama, nesse município de 500 mil habitantes. Estou pegando números redondos aqui só para a gente ter uma noção. E aí, esses números, 200 casos por ano, se eu destacar um técnico de enfermagem ou uma enfermeira para acompanhar essas pacientes, em um ano eu sei o nome de 200 pessoas. Eu, com uma planilha de Excel, eu acompanho 200 pessoas. Então, a gente tem que
trazer para essa realidade. Isso eu não faço para diabetes e não faço para hipertensão arterial, porque os números tem um 0 a mais, pelo menos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Uma segunda questão é o seguinte: a gente tem que incentivar experiências locais. Esse trabalho que o João apresentou aqui é uma experiência fantástica de você mostrar para o município o resgate do planejamento. Câncer precisa de ter planejamento de longo prazo. No estado no estado do Rio de Janeiro, existe uma deficiência hoje de 14 UNACONs, por uma conta muito linear. Então, qualquer coisa que eu faça lá, eu preciso de mais 14 UNACONs e CACONs para começar a responder a isso. Para eu montar 14 UNACONs, mesmo que eu tiver dinheiro, mesmo que existam os recursos, eu vou precisar de 5 ou 10 anos para frente. Se a gente tiver dinheiro aqui hoje para comprar um acelerador linear para fazer radioterapia, são 5 anos para esse negócio sair entre eu comprar na fábrica e ele estar comissionado e atendendo o paciente. Então, se a gente não pensar uma década para frente no planejamento do que nós estamos fazendo, a gente não reduz número, a gente não mexe, de novo, gente, não mexe na estrutura da doença. É óbvio que eu vou conseguir ter sucessos em muitas coisas específicas, muitas coisas localizadas. Uma outra coisa com relação a números, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente está falando aqui que proporcionalmente o câncer vai ser a principal doença, vai mesmo. Agora, a quantidade de casos que acontecem no Brasil é um absurdo, né? Você ter o volume de... Vou dar só um exemplo para vocês entenderem o que eu chamo de absurdo. O câncer de colo do útero é um câncer eliminável. Em alguns textos aparece a palavra erradicável, tá? Então, câncer que pode ser extinto, como foi a poliomielite, como foi a varíola. Daqui a 20 anos não vai ter mais essa doença, né? Minhas netas não vão mais saber o que é isso, não vai mais existir isso. Entendeu? Por quê? Porque tem vacina, tem tratamento, tem tudo isso. Agora, olha só, a Austrália e Nova Zelândia são os países que estão caminhando para essa eliminação. Lá, a incidência desse câncer é de 5 para cada 100 mil mulheres. Então, em cada 100 mil mulheres, 5 na Austrália, 2 ou 3 na Nova Zelândia tem câncer. E a eliminação é quando a gente chegar a 1 para cada 100 mil, tá? Sabem qual é a mortalidade por câncer de colo do útero no Brasil? Os mesmos 5. Mas olha essa diferença, gente. Lá tem 5 casos por 100 mil, aqui tem 5 mortes por 100 mil. Para ter 5 mortes, eu estou tendo uma quantidade absurda de casos. Eu vou ter mais de 100 casos por 100 mil. Então, esses números no Brasil são muito, muito altos, que foi o que a Ana apresentou dos dados de outros países, a gente comparado com outros países. Então, além da gente brigar com essa doença, a gente tem que brigar para diminuir esses casos. E aí, Nina, é com prevenção, né? É com as 4 que servem para todas as crônicas, né? Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que beber com moderação ou parar de beber bebida alcoólica e tem que parar de fumar, né? O Brasil tem um sucesso gigante na questão do tabagismo, né? Temos que avançar nas outras 3 coisas. Isso daí ajuda muito a gente conseguir avançar nisso, né? E ver as experiências locais, gente. Por exemplo, se discute muito a questão de navegação, né, de paciente oncológico. Tá todo mundo falando sobre isso hoje, todo mundo fala. O que é isso? É eu pegar a paciente de câncer de mama, por exemplo, ou de câncer de colo do útero, a partir desse diagnóstico e atravessar a linha de cuidado com ela, seja do SUS, seja da saúde suplementar, né? De novo, eu estou falando de saúde suplementar porque são 50 milhões de pessoas. Se eu pegar isso enquanto um país, é o maior país da América do Sul, né, tirando o México, em tamanho. Então tem que ver essas mulheres, tem que ver essas pessoas que elas também não estão com devida assistência, né, do ponto de vista de prevenção, diagnóstico precoce, etc. Esse projeto de navegação pode ajudar muito, pode ajudar demais em algumas realidades a resolver problemas dessa natureza, da interseção entre a atenção básica e a atenção especializada e assim por diante, sem precisar necessariamente de sistema. Uma pessoa que fica lá, ela consegue dar conta de 200 pacientes, 300 pacientes num ano, de forma organizada, sistematizada. Eu acredito muito nessas experiências e a partir delas a gente vai tentar mudar esse quadro de verdade, sabe? Muito obrigada, doutor. Eu vou fazer aqui uma pergunta para o doutor Santini, mas aí eu já queria que você
amarrasse nas considerações finais. O nosso tempo já está acabando, infelizmente. A gente poderia ficar aqui horas discutindo sobre isso, né? Porque, sem dúvida, é um assunto muito relevante. E aí, doutor, eu queria te perguntar assim, qual a importância da atenção básica para a prevenção e controle do câncer? Se você tem conhecimento de alguma iniciativa ligada a fluxos de encaminhamento entre a atenção básica e a especializada, o que você acha disso? E aí já amarra nas suas considerações finais, por favor. Olha, eu acho que essa questão foi talvez a questão chave de toda essa mesa, que é você ter um sistema que seja capaz de articular a atenção em todos os níveis. Quer dizer, diferentemente do que se pensava há muitos anos atrás, quando a atenção básica se dirigia a doenças que eram resolutivas naquele nível de atenção, como as doenças agudas, então havia uma compreensão mais fácil dessa pirâmide, dessa hierarquia de atendimento. As doenças crônicas degenerativas, o câncer também, eles modificam completamente isso. Se não houver uma integração sistemática em todos os níveis, você não consegue dar conta dos problemas. E isso é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer. Quer dizer, o que a gente poderia dizer que a implementação, quer dizer, o grande problema hoje que nós temos é de implementação. Não é mais de ter dados, não é mais de ter estrutura, embora seja necessário muitas infraestruturas, a organização desses dados, mas o nosso problema hoje é capacidade de implementação. E eu acho que esse é um desafio próximo, nós temos que fazer isso, da agora para frente, quer dizer, aperfeiçoar e avançar no processo de implementação. Mas essa articulação é fundamental, sem ela não há possibilidade de resolver. Muito obrigada, doutor. Eu vou, então, ali começar com o João, depois a Ana e o doutor Alfredo para a gente fazer o fechamento. Por favor, as suas considerações finais. Perfeito, obrigado, Nina. Eu me sinto extremamente contemplado pelas falas aí do Alfredo e do Santini. Achei muito importantes todos os pontos trazidos e queria dizer que nossa experiência aqui ela é muito menos acadêmica e muito mais na ponta, no dia a dia, ela corrobora em gênero, número e grau tudo que eles trouxeram e eu acho isso muito importante de dizer, porque às vezes existe uma desconexão entre o que a gente discute num evento como esse e o que está acontecendo ali na ponta no SUS, e eu não vi isso aqui hoje, eu vi na verdade uma enorme conexão e pontos muito relevantes que foram trazidos, e acho que a mensagem final que eu queria deixar é que a gente tem, acredito que grande parte de quem está aqui hoje saiba disso, né? Mas a gente tem um gasto em saúde no Brasil total, que não é baixo, ele é, na verdade, relativamente em linha com o nosso nível de renda. O que é muito baixo é a proporção de gasto público frente a esse gasto. Ou seja, o setor privado de saúde tem uma parcela muito grande de participação nesse gasto que a gente tem com saúde. E existem oportunidades da gente ver mais colaboração entre o público e o privado. O Alfredo tem 50 milhões de pessoas que têm os planos de saúde e tem, portanto, mais de 150 milhões que não têm e que o SUS é a única alternativa dessas pessoas. A gente não vai conseguir resolver os problemas que a gente discutiu aqui hoje se a gente não tiver um olhar muito atento para a dimensão de saúde pública, pelo simples fato de que a maior parte das pessoas só tem essa alternativa na mesa. Recentemente eu estava no AC Camargo, eu não sei quem aqui acompanhou, em São Paulo houve uma grande polêmica em relação a fechamento, depois a abertura dos leitos SUS do AC Camargo. E eu achei, independentemente da opinião sobre esse tema, aliás, eu acho que essa não é a discussão mais importante. A discussão sobre o que a gente faz quando as pessoas em estágio 3 e 4 de câncer, onde elas vão, se elas vão para o SUS, se elas vão ter um atendimento do AC Camargo, importante, importante. Agora, esse número precisa diminuir. Porque não existe solução, a gente pode ter 80 AC Camargos, se a gente não conseguir fazer prevenção melhor, a gente vai ficar sempre devendo, sempre correndo atrás. E eu acho muito doido que a gente discuta, tem aquela incidência de vacinação contra HPV, e tenha, como a Ana trouxe, 40% dos diagnósticos de câncer de colo de útero em estágio 3 e 4. Uma doença que a gente podia erradicar, a gente está gastando muito dinheiro, para não falar do custo em vidas disso, por conta de uma estratégia equivocada.
E essa estratégia vai precisar mudar no SUS. E eu vejo um espaço enorme para o setor privado, para a sociedade civil, para o terceiro setor, colaborar mesmo com o governo, seja diretamente com prefeituras, seja com organizações como a Impulso Gov, seja na academia, porque o governo também precisa de orientação, precisa de dados, precisa saber implementar, como o Santini falou muito bem, né? Então eu queria fechar com isso, esse convite aí para a gente fortalecer essa parceria para garantir que todo mundo, quem tem, quem não tem plano de saúde, caminhe para um Brasil cada vez mais saudável. Muito obrigado. Bom, também gostaria de agradecer a cada integrante aqui dessa mesa. Acredito que a gente sai aqui com mais alguns desafios, né? Como se o que a gente já tinha não fosse suficiente. Mas acredito que realmente isso que o João falou é extremamente necessário. A gente precisa cada vez mais da atenção básica de saúde, que é a porta de entrada desses pacientes fortalecida, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde que atende milhões de brasileiros. E o que a gente viu aqui é que é possível, né? A gente tem algumas estratégias, então a gente tem que focar nelas, nessas que já existem. Então, algumas iniciativas são intrínsecas, né? A gente pode começar a fazer diferença. A gente tem políticas públicas de saúde, a gente tem aí a atenção básica de saúde e a gente também tem que começar pela gente, né? A gente sabe que tem alguns fatores de risco que a gente pode evitar. A gente tem atenção básica de saúde e acredito que cada vez mais a gente tem que fortalecer essa atenção básica, essa potência que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Obrigada. Bom, pessoal, primeiro, para mim, um evento como esse me recarrega as baterias, né? Vir aqui, sair daqui animado para... A gente tá, fim de semana é eleição, mais um mês, segundo turno, etc. Todo mundo desgastado pra caramba com esse processo, independente de cor partidária ou etc, né? Mas todo mundo super desgastado. Esse tipo de atividade recarrega demais a gente. Eu acho que fico super animado para enfrentar o que a gente sempre faz, né? Eu e o Santini somos de uma época que a gente falava que nós éramos do partido sanitário, né? Independente do partido político, o nosso partido sempre foi a saúde. E eu continuo um pouco dessa forma, né? E acredito que a gente tem muito a fazer ainda pela saúde no país, muito mesmo. E a pandemia trouxe algumas lições gigantescas para a gente. Uma dessas lições é que a gente não combate uma doença só numa faixa da sociedade, né? Só para quem tem plano, ou para quem não tem plano, para quem é pobre, para quem é rico, porque a doença vem para todo mundo. E a gente, agora, o cuidado é iníquo, né? O cuidado é desigual, né? E a gente precisa buscar essa igualdade, a gente precisa buscar que as pessoas que tenham câncer, por exemplo, tenham imunistoquímica, no SUS não tem. Por exemplo, tenham quimioterápicos que todo mundo já usa e no SUS não tem. Então, tem muita iniquidade ainda dentro do sistema que a gente tem que buscar resolver, que a gente tem que batalhar. E a última coisa, Nina, que eu queria falar é da importância do... Aí tem um monte de nome, ONGs, terceiro setor, empresas não filantrópicas, nós, né? Eu sou de uma fundação do câncer, que é uma fundação filantrópica, que foi criada há mais de 30 anos, e eu acho que essas fundações, que este setor, ele tem um papel enorme para fazer e acontecer, né? Então, gente, vamos respirar fundo e vamos à luta, porque eu acho que a gente tem muito o que fazer para controlar o câncer e para aumentar a sobrevida ao câncer. Obrigado. Muito obrigada. Queria agradecer imensamente a vocês e a todos que nos assistiram. Eu estou muito feliz com essa mesa, com a discussão que a gente fez aqui. A boa notícia é que todos estamos conectados, né? A gente tem aqui organizações da sociedade civil, academia, vocês profissionais da saúde, todos juntos, com certeza a gente vai conseguir modificar esse cenário. Eu queria fazer uma breve divulgação de uma iniciativa do Observatório de Oncologia. Eu acho que vocês já viram aqui na tela, já está. Então, quem quiser se juntar a nós e trabalhar junto pelo combate ao câncer, a gente está fazendo uma nova edição, o Observatório, em parceria com o INSPER, aqui de São Paulo, uma nova edição do Datatom. Então, esse ano vai acontecer de forma online ainda. Quem estiver nos assistindo em casa, de outros estados, também pode participar.
São equipes multidisciplinares, não só de pessoas que trabalham com dados, mas também profissionais da saúde podem compor a equipe. A gente está pegando inscrições até dia 18 de outubro e o desafio vai acontecer no final de novembro. Tá? Então, a gente, quem se inspirou aqui com tudo isso e quiser contribuir, entrar nesse mundo dos dados, transformando em informação e trazendo alguma solução para a transformação social, por favor, se inscreva, divulguem e só assim, unindo esforços, a gente vai conseguir ir mais longe. Tá? Muito obrigada, um bom dia a todos.